News, na tarde desta quinta-feira, o jornalista William Ferreira, preso por causa do 8 de janeiro, passou mal em um presídio de Roraima. Ele foi levado às pressas para um hospital de Porto Velho. Segundo Nayane Portugal, mulher do jornalista, ele vinha se queixando de dores, cuja origem ainda é desconhecida. A reportagem de Oeste obteve com exclusividade uma ressonância feita no fim do ano passado que constatou um índice elevado de alteração na próstata do jornalista. Médicos já haviam recomendado a realização de biópsia, além de tratamento especializado. Alexandre, vale lembrar aqui para quem nos acompanha que o jornalista William Ferreira segue preso desde fevereiro do ano passado. Ele foi preso na 4ª fase da Operação Lava Jato, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em relação aos atos do 8 de janeiro. Infelizmente, nós já tivemos um episódio trágico em novembro do ano passado, com a morte de Clériston da Cunha. Pois é, ele estava em Brasília, disse que estava em férias, e resolveu filmar e botar nas redes sociais. Esse é o crime dele, a invasão dos palácios e tal. Estão dizendo que ele estava instigando as pessoas, mas as pessoas já estavam lá e não precisava instigar ninguém. Mas eu estive vendo o exame que a Oeste publicou, com aquele tamanho, a hiperplasia de próstata, eu não sei como ele está urinando. E se houver retenção urinária, ele pode ter uma infecção grave dos rins, que muitas vezes é fatal. A menos que lá no presídio tenha o recurso de uma sonda. Além disso, há um sinal muito elevado de neoplasia, ou seja, câncer. Mas ele está lá, sem condenação. Então é mais um caso. Agora, eu queria voltar a um assunto anterior, desculpa desviar desse assunto, fazendo um gancho ao que disse o Piotr, né, sugerindo uma reunião fora do prédio do Congresso, já que está em recesso. E eu citei aqui a altivez, foi o termo que o Augusto usou, do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Eu imagino, se estivesse na presidência da Câmara, o Aldo Rebelo, Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, que tem também altivez e respeito à Constituição. Ele certamente leria o artigo 49, no inciso 11, que diz que é a obrigação do Congresso zelar pela preservação de sua competência legislativa. E depois, no 53, chega ao ponto de afirmar a Constituição que até em estado de sítio não é atingida a inviolabilidade do deputado e do senador. Eu imagino que se fosse Aldo Rebelo na presidência, neste recesso, ele estaria convocando uma sessão extraordinária da Câmara, em pleno recesso, convocando, suspendendo o recesso para examinar a busca e a apreensão, inclusive, em independências da Câmara, do líder, de que foi alvo o líder da oposição, para examinar. E aí convocaria as autoridades para explicarem. E certamente, se a explicação for plausível, se houver realmente o indício de um crime grave contra o Estado brasileiro, certamente a Câmara dizer, ok, então a gente autoriza. Agora, se não houver, seria falsa comunicação de crime, o que é isso? Não? Então, isso incomoda muito, porque a gente acredita na Constituição. O Piotr lembrou do período militar, e eu lembro dessa foto do Dr. Ulisses e os cachorros, nós publicamos no Jornal do Brasil. Mas quando eu era presidente de centro acadêmico, estava na PUC, eu andava com a Constituição no bolso, porque ela valia. Um exemplar desse tamanho, como garantia. Agora, infelizmente, paradoxalmente, né, no regime supostamente democrático, do devido processo legal, do Estado democrático de direito, a gente vive nessa insegurança jurídica, ainda que o ministro Barroso possa imaginar que seja apenas uma lenda. Paulo. Piotr, você foi citado aí pelo Alexandre. Não, imagina, com muita honra, por sinal. Mas é um outro aspecto que o Alexandre me faz pensar, e também Augusto e Ana. A gente vem de algum tempo com uma demanda em que político precisa ser gestor, conhecedor de economia,
de contas públicas. Bom, isso é meramente obrigação. Se você vai ser fiscal do executivo, você tem que saber isso. Agora, isso não lhe dá o direito, e eu acho que boa parte desses políticos, inclusive os da direita ou os conservadores, a deficiência de ter sangue político. Eu vou dizer, o Alexandre citou aí o ACM e, para pegar o oposto, o Aldo Rebelo. Nenhum deles permitiria isso. Mas para defender a Constituição, você conhecer economia, você conhecer contas públicas, que obviamente serão necessários esses conhecimentos para você fiscalizar o governo, como ali um representante, seja do Estado, no Senado, ou seja, do povo na Câmara dos Deputados, você precisa ter sangue político. Acho que boa parte dessa geração de políticos não tem esse tipo de coisa. Essa defesa enfática, sanguínea da democracia brasileira. Até porque houve um certo período de calmaria, felizmente, porque outros lutaram por essa calmaria, não é de graça. Outros que nos antecederam lutaram por essas defesas todas da democracia. A real, não essa bobagem que você ouve falar em defesa da democracia, que você ouve aí da esquerda e de pessoas completamente sem nenhum conhecimento de política. Eu acho que isso hoje impacta nessa ausência de atitude. Não somente do presidente do Senado, que é presidente do Congresso também, como do presidente da Câmara e de outros parlamentares de tomarem essa atitude. O caso do Dr. Ulisses, dessa foto, veja só a diferença aqui, o Alexandre publicou isso lá no Jornal do Brasil. Eu vi no livro de história. Mas essa foto, o Ulisses ali naquele momento cruzou ali. E ele faz um discurso aos soldados. É impressionante. Os policiais militares que estavam com os cachorros, olha o que ele diz, o Dr. Ulisses. Nesta hora, se você quiser fazer qualquer menção à capacidade oratória que tinha, obviamente também Winston Churchill, que a gente cita com muita frequência, aqui é válida. Porque aqui foi no calor da emoção, de improviso, diz o Dr. Ulisses ali, quando a Polícia Militar da Bahia, ele tinha ido lá fazer campanha para um correligionário dele na campanha ao Senado, a ACM tinha o governador que era seu aliado, enfim, mas nós estamos falando de 1978, Ernesto Geisel era o presidente do Brasil, ditadura militar. Disse o Dr. Ulisses, rapidamente, abre aspas, soldados de minha pátria, enquanto ouvíamos as vozes livres que aqui se pronunciaram, ele estava se referindo ao comício, ouvíamos o ladrar dos cães lá fora. O ladrar, essa manifestação zoológica, é do arbítrio, do autoritarismo que haveremos de vencer. Meus amigos, foi uma violência estúpida, inútil e imbecil. Saibam que baioneta não é voto e cachorro não é urna. Fecha aspas, Ulisses Guimarães. Bom, é esse tipo de político que a gente está precisando ter agora. Essa capacidade de entender e ser político. Mais do que o mínimo que você precisa conhecer de economia e de contas públicas para fiscalizar o governo, precisa ter sangue político. Está faltando isso.